Amém? Quero, aproveitando que você está aí, já está em pé, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14. Você que está na sua casa aí também, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Os versos são 1 e 2. Êxodo 14, 1 e 2. Aleluia. Amém? Êxodo 14, 1 e 2 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te damos graças mais uma vez pelo privilégio, pela honra, Pai, de receber uma palavra que vem do teu trono. Eu te peço, Deus, que o Senhor nessa manhã fale abertamente aos nossos corações. Usa, Pai, da minha vida e fala com todos que vieram até aqui, fala com todos que estão nas suas casas, todos que estão no caminho, Deus, aqueles que dedicam, Senhor, este momento a te ouvir. Faça, Pai, com que esta palavra, Deus, venha transformar a nossa vida, transformar, Deus, a nossa crença, declarando, Pai, que tudo é possível que crê. Desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem tomar seus assentos. Amém, queridos? Esse é um texto que já já você vai entender. Você vai falar: meu Deus, por que nós lemos isso, né? É porque eu estava pensando na nossa vida. E tem momentos na vida de todos nós, na minha vida, na sua vida, tem momentos que parece que está tudo perdido, não é verdade? Quantas vezes eu e você já estivemos diante de momentos em que a gente falou: puxa, agora não tem mais jeito, agora não tem ninguém para me ajudar, agora não tem ninguém para fazer nada por mim, nada pode mudar essa situação. Pode ser na sua vida profissional, pode ser na sua vida financeira, pode ser. Parece que está tudo perdido, não é verdade? Está entrando um áudio aqui, ó. Está entrando um áudio de mim mesmo. Aqui. Então, pode ser na sua vida ministerial, pode ser na sua vida sentimental, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Quantas vezes nós já passamos por situações em que você olha ao redor e fala assim: agora não tem mais jeito, agora está tudo perdido, não é verdade? Eu, pelos meus 54 anos aqui, né, eu já passei por várias fases assim. E alguns jovens aqui talvez ainda não estejam entendendo isso, mas você vai passar por fases assim também, não é verdade? A gente de repente olha ao redor e fala: puxa, não tem ninguém para me ajudar. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Quero falar sobre quando tudo parece perdido. Amém? Quando tudo parece perdido. Aqui no texto que nós lemos, Israel está vivendo um momento, né, em que eles estavam 430 anos sendo escravizados, clamando a Deus, né, clamando ao Deus que eles acreditavam, aos Deus que eles seguiam, mas eles não viam respostas. Então imagina só, você clamar desesperadamente a Deus e não ver resposta, a resposta não vem. Só que tem uma coisa que a gente não entende, que tem uma coisa chamada tempo de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Nem sempre é do nosso jeito, nem sempre é no tempo que a gente espera, do jeito que a gente quer. Mas Deus está de olho, Ele está ouvindo o clamor do seu povo. E aqui então o povo de Israel estava clamando a Deus 430 anos, sendo escravizados todos os dias, né? E clamando a Deus por um milagre. Só que de repente, depois de 430 anos, o que acontece não é um milagre. O que acontece é que eles vivem 10 milagres sobrenaturais, indescritíveis. 10 milagres em que ninguém poderia olhar e falar assim: ah, isso foi obra do acaso,
isso foi sorte. Porque quando Deus veio, Ele veio para mostrar que Ele é Deus. Amém, queridos? Então a gente vê que depois de 430 anos clamando, eles vivem 10 milagres que para o faraó foi praga, né? E quando a gente vive um milagre, para o inimigo sempre vai ser uma praga, não é verdade? A tua vitória vai ser uma praga para o inimigo, mas para nós que somos de Deus, estaremos vivendo milagres. Então depois de 430 anos o povo começa a viver os milagres, né, da sua libertação. Amém? Então a gente vê que houveram as 10 pragas do Egito, né? E depois da última praga, para Faraó foi uma praga, a morte dos primogênitos, mas para nós, para mim e para você, né? Para o povo de Deus, não foi uma praga, foi uma vitória, né? Foi um milagre. Depois então da 10ª praga, a gente vê que Faraó pega e se rende ao Deus de Moisés. Ele fala: Moisés, né, não está dando mais, olha, eu quero vocês bem distantes daqui, pega tudo que vocês têm, pega esse Deus que está nos amaldiçoando e vai embora daqui, vai com tudo. A gente sabe que não foi tão simples assim, né? Faraó primeiro tentou negociar, ele queria ficar com uma parte dos animais, dos bens, né? Depois não teve jeito. Moisés fala: olha, Faraó, né, não vai ficar nenhuma unha do que é nosso aqui, tudo que é nosso nós vamos levar, porque é assim que tem que ser. Quando Deus te libertou, né, da tua escravidão, Ele teve que te libertar. Você tem que tomar posse da tua libertação, por completo. Não adianta você tomar posse de meia libertação, porque essa é uma maneira que o inimigo tem de te prender, né? Então Faraó uma hora chega e fala para Moisés: Moisés, vai com o povo, já entendi, você quer adorar a Deus no deserto, pega o povo, vai adorar no deserto, né? Mas deixa os seus bens aqui, vocês vão, adorar a Deus livremente e voltem aqui. Então ele sempre queria ter alguma coisa para estar controlando o povo de Deus. É assim que a guerra espiritual acontece, é assim que o inimigo sempre age na nossa vida. Por isso nós temos que ser determinados. Olha, tomei posse, não faço mais tal coisa e pronto. Amém? É como Deus te liberta de um vício, do cigarro, mas você guarda o isqueiro. Não sei, né? De repente eu posso precisar. Então, é uma maneira que nós temos de estar sempre com vínculos, né, com aquilo que nos escraviza. Mas nessa manhã o Senhor está te dizendo isso, que não importa qual é o tempo que você tem esperado, não importa quanto tempo você tem clamado, o que importa é que Deus é Deus, e Ele continua ouvindo o clamor do seu povo. O que importa é que quando Ele vier, e se Ele vier hoje, Ele vai vir para te libertar por completo, e não por meia libertação. Amém? Então, coube a Moisés negociar com o faraó, cabe a você negociar com as intenções que o diabo coloca na tua vida. Amém? Não vou fazer isso e pronto. Não quero e pronto. Diabo, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. E aí então você começa a se levantar de onde você estava prostrado. Amém, queridos? Então vamos lá. Depois da 10ª praga, o que acontece? O faraó chega e fala: Moisés, agora não dá mais. Pode ir, né? Pode ir, vai embora tal, e me deixa em paz, né? Moisés pega o povo, pega os animais, pega os seus bens, pega tudo que eles tinham e partem em meio ao deserto. Amém, queridos? Então perceba que quando Deus te resgatou de onde você estava, você entrou, aparentemente você entrou numa vida, né, no meio do deserto. Você falou: puxa, minha vida era mais fácil antes, agora está mais difícil. Esse é o caminho do cristão. O cristão, ele tem que passar pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Amém, queridos? E no deserto ele venceu. É no deserto que você vai vencer. É no deserto que Deus vai te lapidar. Amém? E esse povo então sai pelo meio do deserto e está lá, vivendo o sobrenatural de Deus. Eles continuam vivendo milagres. Por quê? No deserto, não sei se você sabe, mas de dia as temperaturas alcançam até 50 graus, né? Então é um calor insuportável. Imagina um povo todo, homens, mulheres, crianças, andando no meio do deserto, num sol de 50 graus. Imagina isso. Quanto tempo eles durariam? Será que eles teriam água suficiente para andar nesse sol? Então você começa a pensar: meu Deus, e agora, né? Então perceba que quando Deus Ele te resgata, você tem que depender da providência de Deus. Não tem jeito. Você não consegue, por sua conta, você não consegue
preparar todo o teu caminho. Você não consegue, porque você não sabe quanto tempo vai durar esse caminho. Então nós temos que entender que ou Deus é na nossa vida, ou então a gente não vai ter condição. E esse povo então sai andando pelo deserto, seguindo Moisés. E eles estavam com um problema muito grande, né? Eles tinham que enfrentar um sol de 50 graus de dia e de noite. De noite, temperaturas abaixo de zero. Então é um contraste, né, de clima assim, que você fala, o que é isso? Qual corpo humano que aguenta um negócio desse? 50 graus de dia, menos zero à noite. Mas Deus é perfeito, diga isso. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Declara mais uma vez, Deus é perfeito. Aleluia. Deus é perfeito. E o que Deus, que é perfeito, fez, né? Ele sempre foi com o povo. Ele falou para o povo, olha povo, eu estou com você. E talvez Deus esteja se mostrando a você e você não está querendo enxergar. Amém? Deus, durante o dia, Ele era uma nuvem. Imagina uma nuvem só em cima da tua cabeça ali, ó. E por onde eles andavam, aquela nuvem ia direcionando, protegendo, livrando do sol escaldante. Amém? Que coisa maravilhosa. Deus, ele nunca deixou o povo na mão. Ele pegou e falou, não, povo, vem comigo, né? Então ele era uma nuvem, e quando o sol estava escaldante, todo mundo estava na sombra. Aleluia. Enquanto o deserto estava fazendo miragens, né, pelo calor, eles estavam na sombra, no meio do deserto. Amém? Pastor, e à noite? À noite então, né, a nuvem se transformava, Deus se transformava numa coluna de fogo que ia na frente deles. Então à noite eles podiam continuar andando tranquilamente, porque o calor do fogo os aquecia e os guiava e os direcionava. Então eles iam assim, era nuvem de dia, fogo à noite, nuvem de dia, fogo à noite. E assim o povo foi vivendo o escape que vem do Senhor. Amém? Eu não sei qual é a situação que você tem vivido, mas se você parar e observar ao redor, você vai ver que não tem explicação. E isso é Deus na tua vida. Não ia dar certo, mas está dando. Não tinha condição nenhuma, mas está tendo, está acontecendo. Porque Deus é na tua vida uma coluna de fogo. Deus é na tua vida a nuvem que te mantém na sombra diante do calor do sol. Amém? Esse é o meu e é o teu Deus. Então aí, eles estavam indo, parecia que estava tudo bem. Pensa comigo você, né? Puxa, agora está uma maravilha, não tem mais que me preocupar, né? Quando a gente tem esse encontro com Deus e a gente então começa a caminhar com Deus, a gente é meio displicente, né? Normalmente a gente dá uma relaxada, porque a gente acha que agora está tudo bem, está tudo sob controle, não é verdade? Por isso que a gente vê muitas vezes, né, uma pessoa cair. Por que ela cai? Porque ela confiou tanto que nada ia acontecer, que ela acabou caindo. Ela não tomou cuidado, ela não se reservou. É por isso que lá em Marcos 13:33, Jesus ele fala assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém? Então, o próprio Jesus, né, vem depois e nos instrui, né? Olha, vigia, ora, porque você nunca sabe quando vem o tempo ruim. Amém? Então nós temos que estar atentos. O que Jesus está dizendo aqui, né, é que nós precisamos estar atentos, porque a guerra, ela é constante, a guerra não acabou. Você teve uma vitória, você venceu uma batalha, mas o inimigo continua tentando tragar tua alma. Amém, igreja? Então você precisa tomar posse disso. Espera aí, eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, porque esse foi uma instrução de Jesus, né, para a minha vida. Porque eu tenho que estar atento ao mover do inimigo, eu tenho que estar atento às coisas que estão acontecendo. Amém? Então, vamos lá, agora você faz parte do povo de Israel. Você estava sendo escravizado por tanto tempo, né? Eu, por exemplo, eu fui escravizado por 30 anos, praticamente, né? Através de vícios, de cigarro, de álcool. 30 anos da minha vida foram escravizados. Deus me libertou. E talvez você
esteja olhando para trás agora falando, Deus me libertou daquele pensamento ruim que eu tinha. Deus me libertou daquela depressão que tentava me colocar na cama. Deus me libertou daquele vício que eu tinha de falar coisas. Então, seja qual for aquilo que Deus te libertou, acredite, isso foi só o começo, porque Ele tem um lugar especial para você. Amém? Tem um lugar especial. O povo não sabia. O povo não sabia. E o povo estava feliz, o povo estava desfrutando da sombra da nuvem, desfrutando do calor do fogo, e o povo estava indo em direção à terra prometida. Amém, queridos? A terra que mana leite e mel. E nós também estamos indo em direção à terra prometida. Jesus falou, vou preparar lugar para vós. Amém? E depois eu voltarei e vos levarei para estarem comigo. Então nós sabemos que existe um lugar preparado por Jesus, né? Ele venceu a morte, Ele venceu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia e foi preparar lugar para mim e para você, e virá nos buscar, e Jesus está voltando. Amém? Então nós temos que entender que, como é que eu chego lá? Eles não sabiam, mas para alcançar o milagre deles, eles teriam que passar pelo mar. O milagre deles estava depois do mar. Amém? Eu não sei se isso fala ao teu coração ou não, mas o nosso milagre, o nosso maior milagre é a vida eterna, né? Não tem um milagre que se compare a isso. É a saúde, é a cura da enfermidade, é a libertação, é a bênção financeira. Tudo isso é passageiro, tudo isso vai ficar aqui. O maior milagre que nós temos que comemorar é a nossa vida eterna ao lado de Deus. Amém, queridos? E foi para isso que Jesus veio ao mundo. Foi para isso que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Para que eu e você tivéssemos, né, o privilégio, a honra de vivermos junto com Ele eternamente. Amém? Então é isso. Mas para chegar lá existe um mar que nós temos que atravessar. Eu e você vamos ter que atravessar esse mar. Sim ou não? Né? Ninguém vai para lá bonitinho do jeito que está. Nós vamos ter que ser glorificados. Ser glorificado é quando nós entendemos, né, que morremos, né? Tem que morrer aqui para renascer lá. E todo mundo tem medo desse mar, né? A gente morre de medo desse mar porque a gente não sabe se a gente sabe nadar, né? A gente não sabe se nós vamos conseguir passar por esse mar. Mas o meu milagre maior, o teu milagre maior está depois do mar. Amém? E o milagre desse povo estava depois do mar, né? Aí eu te pergunto, quantas vezes você já viu o teu milagre tão distante que você simplesmente achou que era impossível? Não é verdade? Quanto maior o milagre que a gente precisa, mais impossível a gente declara esse milagre. A gente olha para ele e fala, não vai dar não. Eu queria tanto tal coisa, mas isso não vai dar para mim, né? Por isso que eu te falo, você tem que olhar para tudo isso e falar, não, para mim não dá, mas eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tudo é possível ao que crê. Amém? E continuar crendo, porque aquele que começou a boa obra, né, ele vai terminar. Quem crê nisso, diga amém. Amém? Ele é fiel para terminar. Então, o que está te impedindo de viver o teu milagre? Né? Pastor, esse mar é muito grande. Vamos falar de coisas terrenas, né? Pastor, essa viagem é muito distante, eu preciso de dinheiro e não tenho. O que está te impedindo de viver um milagre? Amém, queridos? Então saiba que o seu Deus, Ele está vendo todas as coisas, Ele está pronto para agir, mas para que Ele venha agir, Ele precisa ver em nós determinação, fé e coragem para tomar posse daquilo que, humanamente falando, é impossível. Amém? Nós precisamos viver assim. Eu já vivi milagres assim. Eu já vivi milagres assim. Eu já vivi milagres de orar e lutar, e clamar e tentar anos e anos e não conseguir. Mas o dia que eu clamei ao Senhor, falei, Senhor, ou o Senhor é Deus ou não é. Ou o Senhor é ou está tudo acabado. Ou o Senhor é ou não vai dar mais para fazer nada. Nesse dia, o Senhor veio e fez acontecer aquilo que nunca consegui fazer acontecer. Amém? Nesse dia o Senhor veio e mostrou que Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Amém? Então perceba isso. Eu não sei qual foi o seu milagre, o milagre que você viveu, ou se você ainda não viveu,
você serve a um Deus de milagres. Você não pode simplesmente aceitar isso e falar, não, isso não vai acontecer comigo. Vai, porque você serve a um Deus de milagres. Amém? E eu vejo aqui uma coisa interessante. Depois, se você puder, leia todo o capítulo 14. Você vai ver que coisa linda. Porque enquanto Deus está cuidando do povo aqui, né, chegando no mar, o povo chega em frente ao mar e fala, e agora? Agora acabou o caminho. Para trás é deserto. Nossa promessa está depois do mar, a gente vai ter que atravessar o mar. Naquela região do Mar Vermelho, tem uma época do ano que as águas baixam, né? Baixam bastante. E tem um ponto ali do mar, onde eles estavam acampados, que daria para passar com a água pelos artelhos aqui, pela canela, pelo joelho. Daria para passar. Só que eles teriam que esperar chegar essa época do ano. Amém, queridos? Então, tem horas que você não dá para esperar. Eles teriam que esperar. Só que quando eles chegam lá, Moisés ele pega espias, né, e coloca espias no alto das montanhas, para os espias ficarem de olho. Qualquer movimento no deserto, você vê a nuvem de poeira se levantando, não é verdade? Então, enquanto isso, Deus estava ali, né, tratando deles ali. E enquanto isso, Deus, diz a palavra do Senhor, que Deus endurece o coração de Faraó. Endureceu o coração de Faraó. E Faraó então se arrepende de ter libertado o povo, né? É assim que funciona na nossa vida. Quantas vezes você já foi liberto de alguma coisa e depois de anos, né, vem aquele negócio querendo te trazer de volta de novo para aquilo que você foi liberto. Então nós temos que resistir, né? Então Faraó ele pega e volta, ele chama os seus soldados, né? Ele junta o seu exército. Ele tinha um exército com soldados, com carros de guerra. Amém, queridos? Ele tinha espadas, ele tinha um monte de armas. E o povo de Deus não tinha armas. Então o Faraó falou assim, olha, vai ser muito fácil a gente dominar, né, e trazer esse povo de volta. Eles não fazem nada a não ser cantar. Então o povo de Deus é assim, você não tem uma arma maior do que a oração e a adoração a Deus. Amém, queridos? O povo de Deus só sabia cantar, eles não tinham uma espada, eles não tinham uma arma, mas eles tinham um coração voltado para Deus. E quando você adora a Deus, fortalezas vêm ao chão em nome de Jesus. Amém? Faraó junta aquele exército e fala, vamos atrás deles no deserto. E eles saem em captura do povo de Deus. O povo de Deus está ali, chegamos ao mar, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente faz, Moisés? Então Moisés coloca os espias, e aí os espias, em determinado momento os espias chegam e falam, Moisés, eu estou vendo uma fumacinha lá embaixo, lá longe, uma nuvem de poeira. E isso quer dizer que alguma coisa está vindo, e está vindo rápido, sobre a areia do deserto. Está levantando uma nuvem de poeira. Essa informação chega ao povo de Deus. Amém, queridos? Essa informação chega ao povo de Deus. E o povo de Deus entra em desespero. Porque é assim que funciona, né? O inimigo lança uma pandemia e o povo de Deus entra em desespero. Oh, meu Deus, né? Mas o Senhor está te dizendo, calma, eu estou no controle de tudo. Amém, queridos? Né? Veio essa pandemia, a gente está aqui, está todo mundo de máscara, a gente está tomando cuidado, usa álcool nas mãos, mas a maior atitude nossa é a gente fazer a nossa parte e crer que Deus está fazendo a dele. Amém, queridos? Enquanto você se guarda, Deus está te livrando, pode ter certeza, em nome de Jesus. Amém? E veio então aquele exército de Faraó, vem querendo pegar, né, o povo de Deus. Então o povo de Deus entra em desespero, né? Moisés, e agora, Moisés? O que nós vamos fazer? E eles chegam até a blasfemar contra Moisés e contra Deus. Eles falam, Moisés, não tinha sepultura suficiente lá não, no Egito? Você tirou a gente do Egito para vir morrer aqui no deserto, não tem nem lugar para enterrar? Por que você fez isso? E Moisés então vai orar a Deus. Amém? Tem horas que você pensa, agora está tudo perdido, agora tudo acabou. O que eu faço agora, Deus? Deus, por que o Senhor me tirou daquela vida e me trouxe para viver essa vida? E agora? O que vai ser de mim? Né? Quantas vezes a gente já pensou em desistir? Quantas vezes nós pensamos em parar, simplesmente porque nós ficamos com medo da ameaça, né, que estava vindo?
Mas eu quero te dizer que existe um Deus que está esperando a nossa atitude. Amém, queridos? E o povo então, né, eles se sentem encurralados entre o mar e o deserto. E Moisés vai consultar a Deus. Amém? Moisés vai consultar a Deus, né? Porque não tem uma coisa melhor da gente fazer do que consultar a Deus. Amém, queridos? E Moisés então vai consultar a Deus, porque Moisés também não sabia. Imagina só, um monte de pessoas te perguntando: e aí, agora, o que nós vamos fazer? Você fala: puxa, não sei, olha, eu só sei que eu vim até aqui porque o Senhor me trouxe até aqui, né? Agora eu dependo do Senhor, eu preciso de Deus, né? Então nós temos que consultar a Deus. E consultar a Deus é orar. Consultar a Deus é mais do que orar, é orar e preparar o coração, né, para ser ouvido, para ouvir a voz do Senhor. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, né, vai entendendo isso. E Moisés então, ele vai orar a Deus. E aí eu volto então no texto que nós lemos, Êxodo 14, 1 e 2. Êxodo 14, 1 e 2. Então falou o Senhor. Então imagina que Moisés vem do povo, né, em desespero. O faraó chegando, o faraó vindo até eles, né? Estava distante, muito distante, mas chegaria, em algum momento chegaria. Amém? Estavam distantes, mas chegariam. Então o faraó estava ameaçando. Moisés ouve o clamor do povo. E Moisés então vai falar com Deus: Senhor, eu preciso saber o que eu faço agora, porque o inimigo está vindo, né? O Senhor nos tirou do Egito, nos trouxe até aqui. Aqui nós estamos encurralados, aqui está o mar, eu não tenho saída. E Moisés então ouve de Deus essa resposta. Olha, Êxodo 14, 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Espera aí, Senhor, nós estamos aqui desesperados, a gente está à espera, né, de uma guerra que vai nos matar, vai nos prender, e o Senhor manda a gente ficar sentado, acampado aqui na frente do mar. Eu não estou entendendo. Então, o que passou na cabeça do povo naquele dia? O que passa na minha e na sua cabeça quando a gente tem que confiar no agir de Deus? E olha o que acontece. Deus, ele manda esse povo ficar sentado, acampado, de frente para o mar. De frente para o mar. E quando o exército de Faraó está vindo, e já está numa distância considerável, que daria para enxergar, a palavra de Deus fala que Deus então acampa, né? O anjo do Senhor fica entre o povo de Deus e o exército de Faraó, e faz uma nuvem de poeira ali tão grande que eles não conseguem passar por aquela nuvem, eles não conseguem chegar até o povo de Deus. Presta atenção nisso, queridos, porque em Êxodo 14, 13 e 14, Moisés recebe outra direção de Deus. Depois que o povo está acampado, está sentado, depois que Deus está impedindo que o inimigo chegue até eles, então Moisés recebe outra direção de Deus. E Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Amém? Olha o que Moisés está passando ao povo. Ele falou com Deus, e Deus falou: manda o povo ficar acampado, manda o povo ficar sentado, manda o povo descansar, porque eu sou o Senhor. E Moisés então fala, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Amém, igreja? Amém? Vai recebendo em nome de Jesus. Eu não sei qual é a forma com que o inimigo tem te afrontado, mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã, né? Não tema, não tema, não esperneie, fique quieto e você verá o livramento que vem do Senhor, em nome de Jesus.
Amém? Tem horas na vida que você tem que confiar em Deus simplesmente. Senhor, não tem mais jeito, eu estou cercado. Na minha frente tem o mar, atrás tem o deserto. O inimigo está chegando, o que eu faço? Descansa no Senhor. Amém? O que eu faço, Deus? Eu recebi uma sentença de morte. Descansa no Senhor. O que eu faço, Deus? Como que eu luto? Não luta. Simplesmente confia. Descansa no Senhor. Amém? Por que Deus deixa o povo lá sentado? Por que será? Tinha um propósito de Deus nisso, né? Deus podia falar, olha, pega todo mundo e sai correndo, vai para a direita, vai para a esquerda. Mas não, senta, acampa. Tinha um propósito nisso. E quando Deus deixa o povo lá sentado, Deus vai preparar ali um cenário, sabe? Deus, Ele quer te dar vitória. A vitória tua está pronta, está preparada, o teu milagre já está preparado. Mas Deus quer preparar um cenário para que todo mundo veja que Ele é Deus na tua vida. Amém? E Deus vai preparar um cenário então, para que o inimigo, para que Faraó veja de longe, ao longe, Faraó vê e fala, puxa, esse povo, está todo mundo sentadinho ali, está todo mundo quieto, todo mundo acampado, de frente para o mar. Vai ser muito fácil. O Faraó sente o gostinho da vitória, mas não vai ter a vitória. Porque nosso Deus não vê impossíveis. Amém? Então o Faraó está de olho, né? No povo de Deus. O Faraó está querendo, está quase com a mão no povo de Deus. Só que, em determinado momento, Deus chama Moisés de novo e fala para Moisés, né? Êxodo 14, 21 e 22. Né? Deus pega e fala para Moisés, Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Mas marchar para onde, Deus? Para onde que eu vou marchar se aqui tem um mar enorme? Então Deus fala para Moisés, Moisés, usa a tua fé, filho. O que você tem na mão? Senhor, eu tenho um cajado, só um cajado, eu sou um pastor, eu só tenho o cajado. Então Deus fala, usa o cajado, levanta o cajado e fende as águas, porque eu sou Deus na tua vida. Amém? A Bíblia diz então, Êxodo 14, 20 e 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Então Moisés fez a parte, no milagre, que Deus sempre tem a parte humana e a parte divina. Amém? Se Deus falar para você, ora e profetiza, você tem que orar e profetizar. Quem vai fazer o milagre acontecer é o Senhor. Amém? Ezequiel estava sobre um vale de ossos secos. E Deus pergunta para ele, o que você está vendo, Ezequiel? Ah, estou vendo só ossos secos, sequíssimos. E aí Deus pergunta, entenda isso. Deus pergunta para Ezequiel, é possível que esses ossos voltem a viver? E o que ele fala para Deus? Senhor, tu sabes. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente olha a circunstância. E ele viu que é impossível, como é que ossos sequíssimos podem voltar a viver? Não tem condição. Mas quem perguntou foi Deus. E Ezequiel então olha para Deus e fala, Senhor, tu sabes. Então, dessa manhã eu quero te dizer que não importa o tamanho do mar, não importa o impossível, o teu milagre está do outro lado. Mas para que você tome posse do teu milagre, você tem que agir em concordância com Deus. Amém? E se Deus te mandar profetizar, profetiza. Porque enquanto você profetiza crendo, Ele faz o impossível acontecer. Aleluia. 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 Você tem orado por pessoas, tem pessoas aqui, eu sinto que tem pessoas aqui que têm orado por pessoas da sua família. Você não está vendo resposta. Continua orando. Continua consagrando esse nome a Deus. Continua declarando como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloca esses nomes num papel, traz todo domingo para a igreja, apresenta a Deus. Porque enquanto você faz o possível, Deus está fazendo o impossível. Ele está indo lá, Ele está tocando no coração, Ele está quebrando correntes, quebrando amarras, Ele está levantando e libertando pessoas para que o nome dEle seja exaltado. Amém? Em nome de Jesus, creia no teu sobrenatural, creia no teu impossível. É assim que funciona. Então Deus fala para Moisés,
estende o cajado e toca no mar. E Moisés obedece. Outra coisa importante, obedecer. Quando você ouvir a voz de Deus, obedece, irmão. Obedece. Obedece. Por mais impossível que pareça, obedece. Amém? Obedece. Porque para Deus, não importa se é ou não é possível, se é ou não é racional. Às vezes Deus fala com vocês e fala, não, isso é irracional, eu não posso pensar isso, isso não existe. Mas se Deus está falando, faça, obedeça, e você vai viver, vai ver a glória de Deus. Amém? Amém, queridos? Está entendendo? Você tem que entender que você serve um Deus sobrenatural, e a gente quer trazer o nosso Deus para a nossa realidade, sabe? Deus jamais vai fazer assim. Quem disse? Quem disse? Deus jamais vai fazer tal coisa. Deus não age desse jeito. Agora eu sei como Deus age. Será que eu sei? Né? Lembra de Jonas? Jonas foi mandado para Nínive. As pessoas matavam mulheres grávidas, cortavam no meio, penduravam em mastros. E Deus mandou Jonas ir para Nínive, falar do amor dele para aquele povo. Jonas falou, não, isso não está certo, Deus. E tentou fugir da vontade de Deus. Então não esquece esse negócio, querido. Eu entendo Deus. Ninguém nunca vai entender Deus, nunca. Nós não fomos feitos para entender Deus, nós fomos feitos para obedecer o Senhor. Amém, queridos? Então obedeça. E Moisés obedece a Deus. E quando Moisés então, olha que loucura, que loucura. Você tem um cajado de madeira e tem um mar na tua frente, e o povo ali prestes a ser escravizado, o exército vai lá chegando, e você vai brincar agora, você vai tacar o cajado na água. Que loucura! Só que foi uma direção de Deus. Aleluia. Amém? Foi uma direção de Deus. E Moisés então pega aquele cajado e toca na água. Quando ele toca na água, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Presta atenção nisso daqui, olha. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor, quem foi que fez o milagre? O Senhor. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento ocidental, toda aquela noite. Eu imagino, todo mundo conhece secador de cabelo, né? Sim ou não? O secador de cabelo tem algumas velocidades, e quando você põe num forte ali, é um vento, né? E se você colocar, a mulher colocar no meio da cabeça e separa o cabelo assim em duas partes, não é assim que funciona? O secador de cabelo faz assim, ó, no seu cabelo, ó, separa em duas partes. Eu imagino que Deus, ele ligou o secador dele lá do alto, lá, ó, sabe, em cima do mar, e ele deu ordem ao vento, e diz a palavra de Deus que veio um vento oriental toda aquela noite. Imagina o vento focado, soprando só num lugar, toda aquela noite. Você sabe o que é abrir o mar assim com o vento? Você imagina o que é isso? E o vento veio e soprou sobre o mar toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco. Hoje está chovendo. E se você passar numa rua de terra hoje, a rua de terra vai estar barrenta. Vai ou não vai? Vai estar barrenta. Parou de chover, depois de 2 horas você ainda vai pisar no barro. É ou não é? Mas olha, o Deus que você serve é um Deus que faz o milagre por completo. Ele não só preparou um caminho no meio do mar, como ele secou o chão para que o povo passasse. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha só. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Está isso aqui na Bíblia ou não? 23, Bi.
22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Em seco. Mas pastor, não tinha uma laminha lá, não tinha uma areia molhada, nada. Estava seco. Os pés secos. Aí eu te pergunto, é possível isso? É possível? Não é possível. Tem lógica nisso? Deus não tem lógica. Até abrir o mar, até o Senhor abrir o mar ainda vai, mas agora a areia do mar está seca. Não tem lógica nisso, Deus. Você não serve a um Deus de lógica. Você não serve a um Deus de lógica. Por isso Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? Tudo é possível ao que crê. Por isso, depois vem Jesus lá na frente, em Marcos, cadê? Vem Jesus lá na frente, e o que ele faz? O que Jesus faz quando ele está no barco? E o barco está chacoalhando lá, uma tempestade, os ventos soprando, o mar levantando, e a água entrando no mar e Jesus dormindo. O que ele faz? Ele se levanta, ele acordado, né? Os discípulos, Senhor, não se te dá que nós vamos perecer. E Jesus então levanta, diz a palavra de Deus, ele levanta e ele, vento, mar, aquieta-te. Amém? Ele fala com o vento, ele fala com o mar. Então perceba que para Deus não existe impossíveis. Ele dá ordem aos ventos, ele dá ordem às águas, ele dá ordem ao mar. E o teu milagre está nas mãos desse Deus. Amém, queridos? Simplesmente acredite, obedeça. Continue servindo a Deus, continue clamando, continue crendo. Porque Deus não esqueceu de você. Ele está ouvindo o teu clamor, ele só está esperando um momento, está preparando um cenário. Ele está preparando um cenário para que todo mundo olhe e fale, isso não é possível, só pode ser Deus na vida dessa pessoa. Amém, igreja? Recebe isso em nome de Jesus. Declara que você viverá o teu milagre. Esse ano ainda não acabou. Nós estamos ainda na metade do ano, ainda tem mais uma metade. Pastor, mas se não fosse essa pandemia, esquece a pandemia, esquece os problemas, olhe para o alto, adore a Deus. Ele é Deus. Só Ele pode fazer aquilo que o homem não pode. Ele pode tocar nos altos escalões, Ele pode tocar em pessoas, Ele levanta reis, Ele derruba reis. Ele é Deus. Amém, queridos? Pastor, eu fui no médico, ele me deu ele falou que eu estou com tal coisa. Em nome de Jesus, recebe fé no teu coração nessa manhã. Acredite que existe um Deus que é vivo, um Deus que mandou Jesus aqui porque Ele te ama, um Deus que deu o seu Filho para que você não morresse. Acredita nisso. Deus não queria que eles apenas passassem para o outro lado, mas eles queriam que eles passassem em terra seca. Sabe, Deus não quer só te dar um milagre, e nem um milagre pela metade. Ele quer que você tome posse do seu milagre completo. Aleluia. É por isso que lá em Filipenses capítulo 1 verso 6 está dizendo assim, olha, tendo certo isto mesmo, aquele que em vós, aquele que em mim, aquele que em você começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Sabe por que é importante a gente estar sempre à procura de Deus? Porque quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. A gente está sendo fortalecido. Eu estou sendo fortalecido na minha fé. Você está sendo fortalecido na sua fé. E vai chegar um momento em que você vai acreditar em Deus de tal forma que tudo será possível ao que crê.
Amém, queridos? O que está faltando para você viver o teu milagre? Outra coisa que eu quero destacar aqui é que o povo de Israel estava no centro da vontade de Deus. Amém? Eles estavam no deserto, eles dependeram do sol e da nuvem e da coluna de fogo. Eles acamparam na frente do mar. Eles viram o milagre, o mar se abrir. Mas tudo isso aconteceu porque eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles não saíram do Egito porque eles quiseram. Eles saíram do Egito porque Deus os tirou de lá. Amém? Então, algumas coisas a gente tem que começar a colocar na balança. Eu estou passando por tal coisa, mas primeiro, eu estou no centro da vontade de Deus? Se eu estou no centro da vontade de Deus, então eu posso descansar, porque Deus vai agir na minha vida. Amém? Agora, se você está passando por coisas que você procurou, Deus não mandou você fazer, você fez, então volte para o lugar de onde você saiu e permita que Deus refaça a sua história, em nome de Jesus. Amém? Porque Deus, o Deus que a gente serve é um Deus justo, né? Ele é justo, justíssimo, Ele é a própria justiça. E não tem a menor chance de Deus ser injusto com um ou com o outro. Não tem a menor chance, porque Ele é a própria justiça. Se Ele for injusto, Ele vai estar vai estar indo contra Ele mesmo, a natureza dEle. Ele é a própria justiça. Então, não existe esse negócio de eu estou passando por tal coisa porque Deus não está olhando para mim. Ele está. Mas existem coisas que você entra porque você quer, porque você não ouviu Deus, não consultou a Deus. Então aí você precisa voltar para o caminho de onde você saiu. Mas tem coisas que você está obedecendo a Deus, você está seguindo a vontade de Deus, você está no centro da vontade de Deus, e as coisas acontecem. Acredite, nesse momento só tem um que pode resolver coisas que você não consegue, e é o Senhor. Ele é o dono do teu caminho, Ele é o dono dos teus passos. Ele te leva ao centro da vontade dEle. Amém? Não importa qual é o tamanho do mar, não importa qual é o tamanho do problema, né? Eu quero te lembrar que teve dois homens, Paulo e Silas. Eles estavam encarcerados no fundo da cadeia. Não era na primeira, na segunda, na terceira, era na última cadeia, lá no fundo, né? Cercado de guardas, acorrentados pelos braços e pernas, esperando a sentença, que no outro dia eles seriam sentenciados à morte. Mas eles estavam no centro da vontade de Deus. Por que eles foram presos, pastor? Porque eles estavam falando do amor de Deus. Amém? E sabe o que aconteceu? No meio da noite eles começaram a adorar a Deus. Não foi? Eles começaram a adorar a Deus. E começaram a adorar a Deus. E a Bíblia diz que as correntes caíram por terra. Amém, queridos? Amém? Então não importa qual é a situação, tenha uma certeza na tua vida: eu estou no centro da vontade de Deus. Se eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu, aquilo que Deus colocou, não tenho que temer. Nada vai acontecer se não for permitido por Deus. Amém? Então nós temos que acreditar e viver milagres, né? Deus não perde nenhuma batalha. Acredite nisso, Ele não perde nenhuma batalha, a não ser que você queira vencê-la do seu jeito, tá? Agora, se você quiser vencer do jeito de Deus, se prepara, porque Ele não perde nenhuma batalha. E nessa manhã, Deus te trouxe até aqui para te dizer que Ele está vendo a sua luta. Amém? Ele está vendo a sua luta, Ele conhece a sua batalha, mas você precisa crer e obedecer, né? Como é que eu faço para vencer essa batalha, pastor? Creia em Deus e obedeça ao Senhor. Certifique-se de que você está no centro da vontade de Deus. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo. Por quê? Porque eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles honraram a Deus e por isso foram lançados na fornalha de fogo ardente. Queimou algum fio de cabelo? Nenhum. Amém? Daniel foi lançado na cova dos leões. Por quê, pastor? O que ele fez?
ele estava no centro da vontade de Deus. Amém, igreja? Então você que está me ouvindo nessa manhã, entenda. A tua única certeza tem que ser: eu estou no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, não existe mar que possa te segurar, porque o teu milagre está preparado. O teu milagre já está com o teu nome, e Deus vai entregar na tua mão, desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Acredite. Amém, queridos? Se você estiver nessa fé, eu estou no centro da vontade de Deus, o mar não é problema seu, o gigante não é problema seu, esse problema impossível não é problema seu, é do Senhor, que comprou a tua briga e que vence a tua guerra, em nome de Jesus. Amém? Quantos recebem nessa manhã essa palavra? Quantos vão acreditar para viver o sobrenatural de Deus? Amém, queridos? Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar nessa manhã. E tudo que te afronta, tudo que te assusta, não é problema seu, é problema do seu Deus. Amém? Ao homem cabe obedecer. Ao homem cabe obedecer, e somente obedecer. E Deus fará grandes coisas na minha e na sua vida. Quem crê, diga amém. Amém?